Jeremias, capítulo 11. O Senhor Deus me disse: preste atenção nas palavras desta aliança. Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu, o Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei toda pessoa que não obedecer às palavras desta aliança. Esta é a mesma aliança que fiz com os antepassados deles, quando os tirei do Egito, a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte: se me obedecerem e fizerem tudo o que eu mandar, vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Assim cumprirei a promessa que fiz aos seus antepassados, a promessa de lhes dar a terra boa e rica, que agora é de vocês. Eu disse: é verdade, ó Senhor. Então Deus continuou: vá até as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém e anuncie ali esta minha mensagem. Diga aos israelitas que escutem as palavras da aliança e que as cumpram. Quando tirei os antepassados deles do Egito, eu os avisei solenemente que obedecessem às minhas palavras, e tenho continuado a avisar o povo até hoje. Mas eles não ouviram, nem obedeceram. Pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mau, como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso, eu os castiguei com todos os castigos que estão escritos na aliança. O Senhor Deus ainda me disse o seguinte: o povo de Judá e os moradores de Jerusalém estão se revoltando contra mim. Voltaram a cometer os mesmos pecados dos seus antepassados, que não quiseram fazer o que eu havia mandado e andaram adorando outros deuses. O povo de Israel e o povo de Judá quebraram a aliança que eu fiz com seus antepassados. Por isso, eu, o Senhor, aviso que vou fazer cair uma desgraça sobre eles, e eles não escaparão. E quando gritarem pedindo socorro, eu não escutarei. Aí o povo de Judá e os moradores de Jerusalém vão pedir socorro aos deuses a quem vivem oferecendo sacrifícios. Mas, quando a desgraça chegar, esses deuses não poderão salvá-los. O povo de Judá tem tantos deuses quantas são as suas cidades, e para oferecerem os vergonhosos sacrifícios ao deus Baal, os moradores de Jerusalém levantaram tantos altares quantas são as ruas da cidade. Jeremias, não ore a mim por este povo, nem me peça nada em favor dele. Quando eles estiverem em dificuldades e me pedirem socorro, eu não ouvirei. O Senhor disse também: o povo que eu amo está praticando o mal. Que direito eles têm de vir ao meu templo? Será que estão pensando que podem afastar a desgraça, fazendo promessas e oferecendo sacrifícios de animais? E será que então vão ficar contentes? Uma vez eu os chamei de oliveira verde carregada de belas azeitonas, mas agora, com um estrondo de trovão, vou pôr fogo nas suas folhas e quebrar os seus ramos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, plantei Israel e Judá, mas agora
eu os estou ameaçando com um desastre. Eles mesmos fizeram cair sobre si esse desastre porque fizeram o mal e me provocaram oferecendo sacrifícios a Baal. O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Os homens de Anatote queriam me ver morto. Disseram que se continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. Então o Senhor Todo-Poderoso disse a respeito deles: eu os castigarei. Os seus moços serão mortos na guerra, e os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles quando chegar a desgraça que eu vou mandar cair sobre o povo de Anatote. Jeremias, capítulo 12. Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê o que estamos fazendo. Deus respondeu: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles,
ainda que venham com conversa de amigo. O Senhor disse: abandonei o meu povo e rejeitei a nação que escolhi. Entreguei o povo que eu amo na mão dos seus inimigos. O meu povo escolhido virou contra mim como um leão na floresta. Eles gritaram contra mim e por isso eu os detesto. O meu povo escolhido é como um pássaro atacado de todos os lados por gaviões. Venham, animais selvagens, venham tomar parte na festa. Muitos governadores estrangeiros destruíram a minha plantação de uvas, pisaram os meus campos e fizeram da minha linda terra um deserto. Arrasaram a terra e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Em todos os morros do deserto apareceram homens para assaltar os outros. Eu mandei a guerra para destruir o país inteiro. Ninguém pode viver em paz. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos. Trabalhou muito, porém não ganhou nada. Por causa do fogo da minha ira, as suas colheitas fracassaram. O Senhor Deus disse: agora vão falar sobre os vizinhos maus de Israel que arruinaram a terra que eu dei ao meu povo. Levarei essa gente para longe das suas terras, como se fossem plantas arrancadas, e tirarei o povo de Judá do meio deles. Mas depois de levá-los para longe, terei pena deles e trarei cada nação de volta para a sua terra, para o seu país. Eu quero que eles aceitem de todo o coração a religião do meu povo. Quero que aprendam a dizer: juro pelo Senhor, o Deus vivo. Assim como no passado, eles ensinaram o meu povo a jurar pelo Deus Baal. Se fizerem isso, eles também farão parte do meu povo e terão sucesso. Mas eu arrancarei pelas raízes e destruirei completamente qualquer nação que não quiser obedecer. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 6. A morte de Antíoco Epífanes. O rei Antíoco estava atravessando com seu exército as províncias do Planalto, quando ouviu falar de Elimaída, uma cidade da Pérsia que era famosa por ser muito rica em prata e ouro. O templo da cidade era riquíssimo. Havia nele escudos folheados a ouro, couraças e outras armas, guardados lá por Alexandre, filho de Filipe, o rei da Macedônia, que tinha sido o primeiro rei da Grécia. Por isso, Antíoco foi até Elimaída e tentou conquistar a cidade e tirar de lá todas as coisas de valor. Mas não pôde fazer nada, porque os moradores da cidade tinham sido avisados do seu plano e estavam prontos para lutar contra ele. Por isso, Antíoco se retirou de lá. Muito envergonhado, ele tratou de voltar para a Babilônia. Antíoco ainda estava na Pérsia, quando chegou um mensageiro que lhe deu as seguintes notícias: que os exércitos que ele tinha enviado para a Judéia haviam sido derrotados. Que Lísias, o primeiro que havia atacado com um exército poderoso, tinha sido derrotado pelos judeus.
E os judeus, agora, estavam mais fortes ainda por terem tomado alimentos, armas e outras coisas de valor dos exércitos que eles haviam derrotado. Que os judeus tinham derrubado o grande terror que ele havia posto em cima do altar de Jerusalém, que eles haviam construído muralhas altas ao redor do templo, como havia antes, e que eles tinham construído muralhas também ao redor de Bet-sur, uma das cidades do rei. Ao ouvir tudo isso, Antíoco sentiu tão grande desespero e aflição que ficou doente de cama. Ele estava muito triste, porque nada havia acontecido como ele queria. Antíoco teve de ficar de cama muitos dias, pois a sua tristeza foi aumentando cada vez mais, e ele compreendeu que ia morrer. Então, chamou todos os seus amigos e disse: eu não consigo mais dormir. Estou aflito e completamente desanimado. No começo, eu perguntava a mim mesmo por que é que estou sofrendo tanto e por que estou passando por uma desgraça tão grande. Pois, apesar de ser tão poderoso, eu sempre fui bondoso e todos gostavam de mim. Mas agora eu lembro de todas as coisas más que fiz em Jerusalém. Eu levei de lá todos os objetos de prata e de ouro, e sem motivo nenhum. Mandei matar todos os moradores da Judéia. Sei que é por causa disso que estou sofrendo todas estas desgraças. E agora vou morrer de tristeza aqui, nesta terra estrangeira. Antíoco mandou chamar Filipe, que era um dos seus amigos, e o pôs como chefe de todo o seu reino. Entregou a Filipe a sua coroa, o seu manto real e o seu anel sinete, e o encarregou de educar o seu filho Antíoco e prepará-lo para ser rei. E o rei Antíoco morreu ali, na Pérsia, no ano 149 da era grega. Quando Lísias soube da morte do rei, colocou Antíoco, o filho, como rei no lugar do pai, e acrescentou ao nome dele o título de Eupátor. Lísias tinha criado Antíoco desde menino. Mais batalhas em Jerusalém e Bet-sur. Durante todo esse tempo, os soldados sírios que estavam na fortaleza de Jerusalém não deixavam os judeus saírem da área que fica ao redor do templo. Faziam tudo o que era possível para maltratar os judeus e ajudar os pagãos. Então, Judas Macabeu resolveu expulsar os sírios dali. Mandou que todo o povo fosse e cercasse a fortaleza a fim de atacá-la. Por isso, no ano 150 da era grega, todos os judeus se ajuntaram e cercaram a fortaleza. Judas mandou construir plataformas de onde podiam atirar flechas e lanças, e mandou construir também máquinas de derrubar muralhas. Alguns soldados sírios conseguiram escapar da fortaleza e, junto com alguns dos judeus apóstatas, foram falar com o rei Antíoco Eupátor. Majestade, quanto tempo vai levar para que o senhor faça justiça e vingue os nossos patrícios?
Nós, judeus, concordamos em servir o Pai do Senhor, obedecer às leis dele e seguir todas as suas ordens. Por causa disso, os nossos patrícios se tornaram nossos inimigos. Majestade, chegaram a matar todos do nosso grupo que conseguiram pegar e nos tiraram tudo o que tínhamos. Eles não atacaram somente a nós, Majestade, mas também os povos vizinhos. E agora, eles estão cercando a fortaleza de Jerusalém, tentando conquistá-la. E também construíram muralhas em volta do templo e da cidade de Bet-Sur. Se o Senhor não agir depressa, Majestade, e se não fizer com que esses judeus parem, eles farão coisas piores ainda, e o Senhor não poderá mais pará-los. Ao ouvir isso, o rei ficou furioso. Mandou chamar todos os seus amigos, os comandantes do exército e os oficiais da cavalaria. Vieram também mercenários de outros países e das ilhas gregas. O número total do seu exército era de 100.000 soldados de infantaria, 20.000 de cavalaria e 32 elefantes treinados para a guerra. O rei e os seus soldados atravessaram a Idumeia e acamparam perto de Bet-Sur. Ali, construíram máquinas de derrubar muralhas e atacaram a cidade durante muitos dias. Mas os judeus saíram da cidade, queimaram as máquinas e lutaram com coragem. Então Judas e os seus soldados deixaram de cercar a fortaleza de Jerusalém e foram acampar perto de Bet-Zacarias, a fim de impedirem que o exército do rei avançasse. No dia seguinte, bem cedo, o rei se levantou e avançou em marcha forçada pela estrada na direção de Bet-Zacarias. Seus homens se prepararam para lutar e foram tocadas as cornetas. Mostraram aos elefantes suco de uva e suco de amora, a fim de os atiçarem para a batalha. Distribuíram os elefantes entre os vários batalhões de infantaria. Ao redor de cada elefante ficavam 1.000 soldados que vestiam couraças feitas de malha de ferro e usavam capacetes de bronze. Além disso, 500 cavaleiros bem experientes iam junto com cada elefante. Todos esses soldados acompanhavam de perto os elefantes, seguindo-os em todos os passos e nunca se afastando deles. Nas costas de cada elefante havia uma plataforma de madeira protegida por um teto que ficava presa ao animal por meio de correias especiais. Em cada plataforma, além do condutor indiano, havia 4 soldados que lutavam dali. Lísias colocou os outros cavaleiros em fileiras nos 2 lados da infantaria. Assim, enquanto atacavam o inimigo, os soldados da infantaria eram protegidos pelos cavaleiros. Quando o sol batia nos escudos de ouro e de bronze, os montes brilhavam com o reflexo da luz e pareciam tochas acesas. Uma parte do exército de Lísias ficou nos montes e a outra parte ficou embaixo, no planalto. E todos eles começaram a avançar com passo firme e em perfeita ordem. Ficaram apavorados todos os que ouviram um barulho feito por aqueles soldados marchando e batendo as suas armas umas nas outras, pois de fato aquele exército era enorme e poderoso. Judas e os seus soldados atacaram. E 600 soldados do rei Antíoco foram mortos. Eleazar Macabeu, também chamado de Avarã, notou que um dos elefantes era maior do que os outros e estava coberto por uma armadura real. Então, ele imaginou que o próprio rei vinha montado naquele animal. Por isso, Eleazar deu a sua vida para salvar o seu povo e ganhar fama eterna.
Correu corajosamente na direção do elefante, que estava no meio de um batalhão de infantaria, e matou soldados à sua direita e à sua esquerda, abrindo assim uma brecha por onde foi avançando. Meteu-se debaixo do elefante e deu um golpe nele. O elefante caiu, morto em cima de Eleazar. E ele morreu ali mesmo. Mas os judeus, vendo o poder do exército do rei e a força com que os soldados atacavam, trataram de fugir. O exército do rei Antíoco Eupátor avançou contra os judeus até Jerusalém e acampou na Judéia, no Monte Sião. O rei fez um acordo de paz com os moradores de Bet-sur, e todos eles saíram da cidade. Porque se a cidade fosse cercada pelos inimigos, os moradores não teriam bastante mantimentos para aguentar o cerco, pois aquele era o 7º ano, e nesse ano os campos não eram semeados. Assim, o rei conquistou Bet-sur e deixou ali soldados para defendê-la. Depois, acampou durante muitos dias em frente do templo. Construiu plataformas de onde os soldados podiam atirar flechas e lanças. Construiu também máquinas de derrubar muralhas, máquinas de atirar pedras e dados de fogo e outras máquinas de atirar flechas. E preparou fundas também. Os judeus também construíram máquinas de guerra para enfrentarem o inimigo, e a batalha durou muitos dias. Mas eles não tinham mantimentos nos depósitos, pois estavam no 7º ano, e os judeus que tinham escapado dos pagãos e voltado para a Judéia haviam comido o que tinha sobrado. E também havia poucos homens no templo, pois os outros tinham sido obrigados a voltar para casa, a fim de não morrerem de fome. Liberdade religiosa para os judeus. Antes de morrer, o rei Antíoco Epífanes havia encarregado Filipe de educar o seu filho Antíoco e prepará-lo para ser rei. Mas Filipe, depois que voltou da Pérsia e da Média com os soldados que tinham ido até lá com o rei, resolveu se tornar rei. Assim que Lísias soube disso, ele deu ordens ao exército para partir. E disse ao rei Antíoco Eupátor, aos chefes militares e aos soldados: estamos ficando cada dia mais fracos. Falta comida. E o lugar que estamos cercando está bem protegido. Além disso, existem negócios do governo que precisamos resolver. Portanto, vamos ficar em paz com esses homens. Vamos fazer um acordo com eles e com todos os judeus, dando-lhes o direito de viverem conforme as suas leis mandam, como faziam antes. Pois foi justamente por termos acabado com essas leis que eles ficaram furiosos e fizeram tudo isso. O rei Antíoco Eupátor e os chefes militares gostaram da ideia, e Lísias enviou aos judeus um mensageiro com uma proposta para fazer paz, e eles aceitaram. Aí, o rei e os chefes militares juraram que cumpririam o acordo, e então os judeus saíram da fortaleza. O rei foi até o Monte Sião, e quando viu que o templo estava cercado de muralhas, quebrou seu juramento e ordenou que as derrubassem. Depois foi embora e voltou rápido para Antioquia, onde encontrou Filipe governando a cidade.
Reuém lutou contra ele e conquistou a cidade pela força. Romanos, capítulo 9. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto. Pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é a minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são um povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas. E como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão: por meio de Isaque é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os 2 filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois Ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não só do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Algum de vocês vai me dizer: se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas
Quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um pote para uso especial e outro para uso comum. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não-judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias: aqueles que não eram meu povo eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito: vocês não são o meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. E Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos. Pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Isaías tinha dito antes: se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crer nela não ficará desiludido. Romanos, capítulo 10. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte:
Não fique pensando assim: quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca: Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto: será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram, como dizem as Escrituras. A voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda: será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse: eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Salmo 109. Salmo de Davi, ao regente do coro. Eu te louvo, ó Deus. Não fiques assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Eles dizem coisas terríveis a meu respeito e me atacam sem motivo nenhum.
Eles me acusam, embora eu os ame e tenha orado por eles. Eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio. Oh, Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo, e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Quando for julgado, e ele seja condenado, que até a sua oração seja considerada como pecado. Que o meu inimigo morra logo, e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Que os seus filhos fiquem órfãos, e que a sua mulher fique viúva. E os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos. Que sejam expulsos das casas em ruínas onde moram. Que tudo que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas, e que estranhos fiquem com o que ele conseguiu com seu esforço. Que ninguém seja bom para ele, e que não haja quem cuide dos seus filhos órfãos. Que todos os seus descendentes morram logo, e que o seu nome seja esquecido em pouco tempo. Que o Senhor Deus nunca esqueça dos pecados da sua mãe e sempre lembre da maldade dos seus antepassados. Que o Senhor lembre sempre dos pecados deles, porém que eles mesmos sejam completamente esquecidos. Pois esse homem nunca pensou em fazer o bem, mas perseguiu e matou o pobre, o necessitado e o desamparado. Ele gostava de amaldiçoar. Que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar. Que ninguém o abençoe. Para ele, era tão fácil amaldiçoar como se vestir. Que as suas maldições entrem nele como água e cheguem até os ossos como azeite. Que as maldições nunca o larguem. Que seja como a roupa que o cobre e como o cinto que ele usa. Oh, Senhor Deus, paga assim aos meus inimigos e aos que falam mal de mim. Mas quanto a mim, ó Senhor meu Deus, ajuda-me, como prometeste, e livra-me, pois és bom e amoroso. Eu sou pobre e necessitado. Estou ferido no fundo do coração. Vão me acabando como a sombra do anoitecer. Sou levado pelo vento como se eu fosse um inseto. De tanto eu jejuar, os meus joelhos tremem e o meu corpo é pele e osso. Quando os outros me veem, caçoam de mim e, zombando, balançam a cabeça. Ajuda-me, ó Senhor, meu Deus. Salva-me por causa do amor que tens por mim. Que os meus inimigos fiquem sabendo que és tu que me salvas. Eles podem me amaldiçoar, mas tu me abençoarás. Que os meus perseguidores sejam derrotados e que eu, que sou teu servo, fique alegre. Que sobre os meus inimigos caia a desgraça e que a humilhação os cubra como roupa. Em voz alta darei graças a Deus, o Senhor. Eu o louvarei na reunião do povo, porque ele defende o pobre para salvá-lo daqueles que o condenam à morte.